Bom dia, crianças. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bem, eu estou muito bem. E aí, passaram bem a semana? E estão muito ansiosos para mais uma IBCC Kids? E antes de nós começarmos a mostrar as apresentações da semana, nós vamos relembrar o que nós vimos no domingo passado. Crianças, no domingo passado nós vimos a incrível história da filha de Jairo. Nós vimos que Jairo era um importante líder ali da sinagoga, um homem muito respeitado, e infelizmente a sua filha fica terrivelmente doente. Ele vai ao encontro de Jesus, pede ajuda de Jesus, e quando eles estavam voltando ali para a casa de Jairo, ele recebe a notícia de que sua filha tinha morrido. Mas mesmo assim Jesus vai lá, ordena para que a menina levante, e ela levanta, e Jesus ali mostra que nada é impossível para os planos de Deus, que Jesus tem poder sobre a morte e sobre todas as coisas. E agora que nós já vimos o que passou no domingo passado, agora sim nós vamos para as apresentações da semana. Frase da semana: o meu Deus tem todo o poder. Frase da semana: meu Deus tem todo o poder. Corra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Salmos 105:4. Salmos 105:4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Sofia, vamos gravar as perguntinhas da Xesté. Qual era o nome do pai da menina doente? Jairo. Qual era a profissão de Jairo? Ele era o chefe da sinagoga. Quando Jairo viu Jesus, o que ele fez? Perguntou se ele podia curar a filha dele. Algumas pessoas vieram ao encontro de Jairo, antes mesmo dele chegar em casa, e deram uma notícia muito ruim. Que notícia foi essa? A notícia é que a filha de Jairo já estava morta. Quando Jesus disse a Jairo que a filha dele não tinha morrido, mas estava dormindo, algumas pessoas riram. Por quê? Porque elas não conheciam o poder de Jesus. Quando Jairo e Jesus chegaram à casa onde a filha dele estava, o que Jesus falou para a menina? Qual o significado? Ele falou: Talita cumi, levanta-te e anda-te. O significado é para a menina levantar e andar. A filha de Jairo atendeu o pedido de Jesus? Sim. Jesus tem mesmo o poder de fazer qualquer coisa? É claro, ele é Deus, ele pode tudo. Vamos recapitular a história de Jairo, não é mesmo, Laura? Qual era o nome do pai da menina? Jairo Qual era a profissão de Jairo? era chefe da sinagoga. Quando Jairo viu Jesus, o que ele disse? Jesus, minha filha está quase morrendo. Bota a sua mão sobre ela. Algumas pessoas vieram ao encontro de Jairo antes dele chegar em casa e deram a notícia. Qual foi a notícia? A sua filha morreu. O que Jesus falou para a menina? Talita cumi. E o que significa? Levantar. A filha de Jairo atendeu ao chamado de Jesus? Sim, ela começou a andar. Jesus tem mesmo o poder de fazer qualquer coisa? Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Obrigado por todas as participações, isso sempre nos deixa muito felizes. Continuem sempre participando, sempre que puderem. E agora nós vamos para a nossa tão querida e amada lição da semana. Vamos acompanhar agora um pouquinho mais José, o ponto de interrogação. Gente, vocês não sabem o que o José preparou essa semana. Ele nos pegou em uma grande pegadinha. Vocês lembram que há um tempo atrás estava vindo um enxame de gafanhotos para o Brasil? Vocês ficaram sabendo? Eles saíam da Argentina e poderiam chegar até aqui no Brasil. José, essa semana, chegou gritando: fogo! Fogo! Eu sabia que esse dia chegaria! E agora, gente, o que vai acontecer? Fogo!
Fogo! O fogo vai cair! Pois é, e a gente se perguntou, e agora, José? E agora, Joás? O que vai acontecer? E agora? E agora? Ele disse fogo! O José disse fogo! Pois é. Quando saímos, fomos lá fora e vimos o céu. Todos na rua estavam olhando para o céu, esperando algo acontecer. E o José não parava de gritar: fogo, fogo, fogo! E aí relembrei dessa história dos gafanhotos. Quando eu falei gafanhotos, o José começou a gritar: ah não, gafanhotos, eu sou alérgico, vai vir fogo, vai ter gafanhotos, eu sou alérgico a gafanhotos, e agora? Pois é, ele estava muito agitado. Nós falamos: respira aqui, não tem nada de fogo por aqui. E os gafanhotos não chegaram ao Brasil. Você sabia que a Bíblia também tem histórias que falam sobre fogo do céu e gafanhotos? Ele disse que não. E que tal ouvirmos uma dessas histórias? São ótimas, não é mesmo? Assim o José perde logo esse medo. Boa ideia! Vamos lá conferir a história? E agora? E agora? E agora? Não se preocupe com o imprevisível, não se preocupe com o que sai do seu controle. É aí que Deus gosta de entrar em ação, se você tiver fé do tamanho de um grão. E agora, José? E agora, Joás? E agora, Jairo? O que será que vai acontecer? Hoje nós vamos ouvir a história de Elias e os profetas de Baal. Elias foi o profeta de Deus quando o rei Acabe reinava sobre Israel. Israel era um povo escolhido por Deus. Mas o rei Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher adorava um deus falso chamado Baal. E ela ensinou a Acabe e a todo o povo de Israel a adorarem esse deus falso. Acabe fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. O rei Acabe não só se afastou de Deus para adorar Baal, mas encorajou toda a nação a fazer o mesmo. Imaginem só, construíram altares a esse deus e convocaram toda a nação a adorarem a esse deus falso. E as pessoas que se recusavam a adorar Baal eram perseguidas ou expulsas do país. Todos os profetas de Deus que eram encontrados, eles matavam. De repente, um dia, o rei ouviu uma voz estrondosa como um relâmpago, e um estranho se colocou em pé diante dele. Era Elias, o profeta, que tinha chegado com a mensagem do Senhor. E ele disse: assim como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá orvalho ou chuva, até que eu diga. Depois que Elias terminou de falar, ficou aquele silêncio. As pessoas ficaram perplexas, enquanto Elias se virava e saía. Gente, fazia muito tempo que não se ouvia um profeta do Senhor. Mas vocês acreditam? Eles deram pouca atenção para Elias e ao aviso de Deus. E durante o período de 3 anos, não caiu chuva na terra de Israel. A grama havia desaparecido das colinas. O gado crescia magro. Nada crescia no campo. E as pessoas tinham cada vez menos comida. Em todos os lares, as pessoas sofriam com fome. Eles precisavam desesperadamente de chuva o mais rápido possível, senão a comida acabaria por completo. E aí, sabe o que aconteceu?
eles começaram a pensar naquele aviso de Elias lá atrás. Quando o rei Acabe viu a terra se tornando um deserto e seus animais morrendo de fome, ele enviou mensageiros para encontrar Elias. Todos os mensageiros retornavam com a mesma resposta: ó rei, Elias não está em lugar nenhum. Nós já procuramos em todos os cantos, mas nós não conseguimos encontrar Elias. O rei enviou mensageiros a todas as cidades e por todo o país. E os mensageiros continuavam procurando. E toda vez que eles iam falar com o rei que não tinham encontrado o profeta, o rei ficava muito zangado. E os mensageiros começaram a temer por suas próprias vidas. E aí, Deus então fala com Elias: vá e se apresente a Acabe, e eu enviarei chuva sobre. Elias partiu. E aí ele encontrou Obadias, que era um servo do rei. O profeta disse: vá e diga ao seu rei Acabe que Elias retornou. Obadias foi correndo rápido contar essa novidade para o rei. O rei Acabe ouviu a notícia que Obadias trazia e partiu para se encontrar com Elias. E vocês acreditam, crianças? Elias não estava com nem um pouquinho de medo e esperou calmamente a chegada do rei. O rei estava muito irado e falou para o profeta: então você é o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não estou perturbando Israel. Você está. Você desobedeceu os mandamentos do Senhor. Você tem adorado. Acabe não pôde responder ao profeta de Deus. E o rei continuou escutando tudo que Elias falava. E Elias falou para o rei reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E o rei Acabe concordou com isso. De todos os cantos vinham pessoas até o Monte Carmelo pensando no que estava para acontecer. Elias queria que as pessoas vissem que o Senhor Deus tem um poder esmagador. Ele é o único Deus verdadeiro. Por quanto tempo vocês irão oscilar entre duas opiniões? Elias perguntou. Se o Senhor é Deus, obedeçam a ele. Se Baal é Deus, então obedeçam a ele. As pessoas ouviram, mas ninguém falou nada. Elias declarou: eu sou o único profeta do Senhor. Porém, Baal tem 450 profetas. Que esses profetas preparem um sacrifício e eu vou fazer o mesmo. Nós não acenderemos fogo. Eles invocarão Baal e eu invocarei o Senhor. E aquele que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E o povo concordou. Elias ficou perto dos profetas de Baal, enquanto eles preparavam o sacrifício e invocavam o Deus deles. Desde o comecinho da manhã até o meio-dia, os profetas pulavam e dançavam. Ó Baal, ouve-nos! Mas Baal não respondia. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dos profetas. Gritem mais alto! Talvez Baal esteja conversando, ou quem sabe viajando. Talvez ele esteja dormindo e precisa ser acordado. Os profetas de Baal clamaram mais alto do que nunca, pulando em agitação selvagem, implorando por uma resposta do Deus deles. Eles até se cortaram com facas para que Baal pudesse ter peninha dele. O povo observava, porém Baal não respondeu. Elias então chamou o povo para perto dele, enquanto ele preparava o sacrifício. Primeiro, Elias pegou 12 pedras e reconstruiu o altar do Senhor, que estava destruído. Ele colocou a lenha no lugar e dispôs o sacrifício no altar. Depois, ele fez uma vala ao redor do altar do Senhor e fez um pedido estranho. Ele disse ao povo que enchesse 12 cântaros com água. Então, eles jogaram água sobre o sacrifício até que ele ficasse encharcado e a vala estivesse cheia até a borda. E aquela multidão do povo assistindo.
E aí Elias veio ao altar e orou: Senhor, Deus de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas sob a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e para que eles também se voltem a ti. De repente, desceu o fogo do Senhor. Sim, caiu fogo do céu. O altar, o sacrifício, a água e até a poeira do solo foi tudo consumido pelo fogo. O povo se prostrou com o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! E assim toda a nação adorou o Senhor e reconheceu que Ele é o único e verdadeiro Deus. E a partir daquele momento, Elias começou a pensar na chuva. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo e se prostrou em terra para orar. Ele disse ao seu servo que fosse e olhasse para o mar para ver se havia alguma nuvenzinha de chuva. O servo informou que não havia nada. E Elias continuou orando e enviou o servo para procurar por chuva por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo informou: Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias, então, enviou seu servo ao rei Acabe para contar que a chuva estava vindo. As necessidades do povo seriam supridas. O povo havia se arrependido e voltado para Deus. E o Senhor os abençoou com chuva, com comida, e o povo pôde se alegrar na presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Anos e meio sem chover sobre a terra do povo de Israel. O povo reclama, mas de nada adianta, nenhuma nuvem no céu. A voz corajosa do profeta Elias a todo o povo falou. A chuva não vinha por um grande pecado, o povo se esqueceu do Senhor. Ninguém se lembra de quem é o Senhor, porque agora servem Baal. Por isso Elias os desafiou para uma luta que seria fatal. No alto do monte a multidão se prepara para ver a batalha final. Apenas Elias serve ao Deus poderoso, os outros servem Baal. Baal. Crescem as vozes dos profetas do inferno, clamando pelo seu Deus. Talvez seja surdo ou está cochilando, pois nada lhe aconteceu. Então Elias se põe a orar, pedindo chuva sobre Israel. E o sacrifício que está sobre o altar é consumido pelo fogo do céu. O povo assustado só então reconhece que o Deus do céu é o maior. Em poucos minutos todo o céu escurece, o vento levanta o pó. Então a chuva começa a cair e Deus comprova o seu poder. E neste mundo nada vai resistir, todos devem sempre reconhecer que o nosso Deus é o maior. É o maior.
Esta é ou não é uma incrível história? Realmente, digna de pertencer ao melhor livro da Terra. Bem, vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos servir a Ti somente, possamos saber, ó Pai, a seguir os Teus propósitos, seguir as Tuas ordens, que nós possamos, ó Pai, estar lá no local onde que Tu queres, ó Pai, quando o Senhor nos chamar, ó Pai, possamos saber cumprir as Tuas leis, possamos saber cumprir as Tuas ordens, da forma que Tu queres, segundo a Tua vontade. Que nós servamos, ó Pai, somente a Ti e a nenhum outro. Que o Senhor seja o nosso único, verdadeiro, o único ser, ó Pai, que merece todo louvor e toda glória. Obrigado por tudo, abençoe cada um aqui, em nome de Jesus que eu oro. Amém. E que tal agora nós refletirmos um pouco sobre esta incrível história? Alguma vez Deus já te mandou fazer alguma coisa? O que você fez? Você consegue obedecer a Deus? E agora, vamos falar do versículo da semana? Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7, versículo 7. E agora, a frase-chave. Adore somente o Deus único e verdadeiro. Está chegando ao fim mais uma IBCC Kids. Eu sei, é triste, mas não se preocupe não. Semana que vem tem mais histórias, mais aventuras, mais coisas sobre a vida de Jesus. Tudo junto e misturado. Bem, um beijo, um abraço, fique com Deus, até mais.